Estou aqui com o José Carlos, CEO, presidente, fundador, é o cara que veste a camisa, o cara que mais veste a camisa do Grupo Estúdio. Prazer ter você aqui, meu amigo. Prazer é meu, eu tô com o Messi dos Messis na área de edição, direção, produção, né? Sentiu a responsabilidade? Construção de conteúdo. Bom, vamos lá. Construção de conteúdo. Eu recentemente, nós saímos de um evento aqui e achei uma frase muito legal que você disse, que é: nós saímos de casa, nós saímos de casa para fazer negócio. No meio do caminho nós vamos conhecendo pessoas, mas nós saímos para fazer negócio, para gerar negócio. Qual que é a tua visão de negócio, Zé Carlos? Onde que está a tua visão de negócio que a pessoa precisa entender? Eu sempre digo que a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz, em primeiro lugar, né? Mas ninguém vem ser nosso franqueado, ou ninguém vem ser nosso cliente no Grupo Estúdio para arrumar amigo, né? Ou para achar o que fazer. As pessoas, quando se aproximam no mundo dos negócios, se aproximam para ganhar dinheiro, né? Então, quem disser que é diferente, ou está equivocado, né? Ou está numa ilusão de que a vida são só flores, né? Então, a gente se aproxima de pessoas no mundo profissional para ter resultado. Consequentemente, a gente vira amigo, lógico. O franqueador ele precisa entender essa lógica, né? Porque ele está se relacionando com o cliente final por uma necessidade do cliente que ele pode resolver, né? É isso? Quando ele busca uma alternativa de negócio para levar para o seu meio, para a sua cidade, para os seus clientes, ele tem que levar algo que gere valor e que dê segurança. Porque ele não vai estar representando, não vai estar se associando a uma estrutura de serviços, né, que não passe para ele aquela segurança, aquela perpetuidade. Eu posso ter a confiança que eu vou entregar o melhor para o meu cliente. Então ele busca uma estrutura que dê segurança para o cliente dele, que entregue valor, gere valor, porque sem valor, né, as coisas não acontecem, e que ele se sinta, né, dentro daquela história fazendo parte e construindo junto. Aí você tocou num ponto bem legal. Valor, segurança, competência. São adjetivos, são coisas que o franqueado não tem se ele não tiver no nosso modelo de franquia. Um franqueado, porque na grande maioria acaba vindo contador, um advogado, um economista, ele não tem essa autoridade se não for através do nosso modelo de franquia, é isso? Com certeza. Imagina eu, aos 21, 22, quando me formei, encontrar um modelo de franquia onde eu só precisasse me relacionar com o cliente, trazer contratos para essa franqueadora e a franqueadora entrega toda a solução com o know-how de mais de 20 anos. E eu tenho uma participação de 1/3 dos honorários. Que fantástico, né? E com um portfólio de empresas já atendidas que eu possa chegar, né, na prospecção junto ao mercado que eu estou atuando e dizendo, já atendeu a Ambev, já atendeu empresas gigantes do Brasil aí. Então é um grande diferencial. Tu envelhece sem ganhar rugas. Eu sempre digo para os nossos franqueados, quando ele se junta com a gente, ele não precisa ter aquela trajetória de 20 anos para entregar, para oferecer para o cliente dele esses 20 anos de experiência. E nós, por outro lado, como franqueadoras, quando a gente se associa a esse franqueado, a gente ganha 20 anos de relacionamento que esse franqueado tem. É um casamento perfeito. Com a carteira de clientes que ele está na cidade dele, que ele conhece há muito tempo, a credibilidade que ele tem. Então, um empresta para o outro o que tem de melhor. Confiança, know-how, segurança e valor para o cliente. Você falou bem, em relação à construção, o franqueado, ele precisa entender em relação à autoridade. Quando ele chegar com uma autoridade, chegar com peso. É isso. Eu preciso valorizar, entender, colocar com quem que você... Qual é a solução que você está apresentando, mas quem vem com você na apresentação dessas soluções que você tem? Exatamente. Uma coisa é a gente prospectar um cliente sem aqueles outros todos clientes, aquela retaguarda de clientes que já aquela experiência recomendam, né? Outra coisa é tu chegar com o respaldo de uma empresa de mais de 20 anos. E além disso, que é uma coisa que os clientes cada vez mais estão buscando, é uma solução full service. Ninguém mais quer ter uma empresa cuidando de um pedaço, outra de outro, consultorias diversas que têm ideias fantásticas, mas que não estão alinhadas. Então, a grande vantagem também que o franqueado tem no Grupo Estúdio, que a partir do momento que ele tem uma franquia, ele acaba tendo em torno de 50 soluções de serviços corporativos. A empresa que ele trouxer, né, pela franquia que ele adquiriu como franqueado, ele vai poder oferecer 50 soluções, porque existe um cross-sell violento, ativo e muito responsável para que a gente não vá perder tempo em oferecer para o cliente que ele trouxe, que o franqueado trouxe para dentro do grupo,
o que não vai gerar resultado. Então a gente consegue, através da nossa inteligência de dados, né, fazer diagnósticos técnicos assertivos para levar como segunda venda, né, as melhores soluções. Então imagina o seguinte, Luciano, tu é franqueado da Studio Grow, né, que trabalha com marketing digital. Só tem uma vida naquela prospecção, oferecer marketing digital para os clientes. A partir do momento que a Studio Grow é do grupo Studio, tu não tem só uma solução, tu tem todas as outras soluções das demais bandeiras do grupo. Então por que um franqueado vai optar entre um concorrente da Studio Grow, que faz parte do grupo Studio e trabalha com marketing digital, e não pela Studio Grow, que tem todas as soluções que esse concorrente tem e as outras tantas das mais de 10 bandeiras que fazem parte desse aglomerado, dessa plataforma de serviço? Isso sem contar nas soluções, aquilo que nós estamos trazendo de atualização. Quando se fala em revisão tributária, existe na veia do Grupo Studio essa atualização que você conseguiu trazer para a franquia de todo o geral. A inovação é constante e o mais importante é entender o Grupo Studio como uma empresa de soluções e serviços que sempre visa redução de custo, aumento de performance para os clientes e compliance. Quem é o cliente que não quer aumentar suas vendas, aumentar suas performance em todas as áreas, reduzir os seus custos, ou seja, entregar mais com um custo menor, né, e estar em compliance, ou seja, não está deixando nada fora das 4 linhas. É isso que o Grupo Studio visa. Então a gente tem soluções inteligentes que possam gerar valor nesses 3 pilares que a gente entende que o cliente, o empresário, o empreendedor brasileiro se preocupa antes de qualquer outra coisa. Nem tudo é flores também. Nem todo mundo tem sucesso com o modelo de franquia. Não é com o nosso, né? É com todos os modelos de franquia. No teu ponto de vista, eu sei que você pesquisa muito franquias. Qual que é o franqueado de sucesso? Como ter sucesso no modelo de franquia? Quais são os requisitos que você acha que é necessário para ele ter sucesso? Essa é uma pergunta talvez a mais complexa de todas, né? Porque a gente está falando não de um sucesso aos olhos, né, pontuais, um sucesso dentro do empreendedorismo, dentro do mundo dos negócios. Quantas empresas abrem e fecham, né, todos os dias no Brasil? Então a gente sabe que o percentual de mortalidade é gigantesco. O grande valor que tem o modelo de franchise é que tu vai entrar num modelo de negócio para empreender já experimentado, que tem outros coleguinhas, outros franqueados fazendo a mesma coisa, monitorados pela franqueadora, para que essas boas práticas e para que tudo que vai acontecendo de bom seja replicado e oferecido para as novas unidades que entram. Então, o principal, né, a gente tem os 10 fatores de sucesso, a gente poderia fazer um programa sobre isso, e o principal, desafio aí, um dos principais é o ser empreendedor, né? E ser empreendedor não é uma característica, não é um direito adquirido, né? Por vezes a gente está empreendedor, né? Uma coisa é tu ser empreendedor, outra coisa é tu estar empreendedor. Para empreender, a gente não pode estar empreendedor, a gente tem que ser empreendedor, porque, como tu falaste, nem tudo são rosas, tem dias que dá vontade de parar tudo. Trazendo isso para uma grande parte da parcela dos franqueados, das pessoas que querem ser franqueados da Grupo Studio, de todas as bandeiras, eu acho que ele precisa virar a chave de parar de ser operacional e ser mais estratégico, porque nós damos o operacional para ele, né? Eu gosto de trazer o meu exemplo. Eu comecei como um franqueado hoje, iniciando o grupo. Eu comecei com um escritório, né, onde eu ia para a rua fazer as reuniões junto a clientes. Eu tinha um sócio que fazia a parte operacional e eu tinha 2 pessoas marcando reuniões para que eu pudesse ter um volume maior de conversão. Os hoje chamados de SDR, antes chamados de agentes comerciais, né? Então eu comecei com uma franquia exatamente como eu entendo que deva ser o modelo de franquia que vem fazer parte do Grupo Studio. Só que, claro, essa franquia ela vai crescendo. Como eu me transformei numa franqueadora, a franquia vai crescendo, ela pode se tornar uma master franqueada até. E aí ela vai aumentando aquela equação que dá certo. A gente testa pequeno, erra pequeno e a hora que acerta, escala e acerta grande. Então, metodologia a gente tem. A gente precisa ter franqueados que venham empreendedores e permaneçam empreendedores. Tem que ter capital, empreender sem capital. E quando não tem capital, eu digo para os franqueados que chegam, procura um sócio que tenha. Né? Então tem que haver esse complemento, né, Luciano? Mas o principal é ser empreendedor, não estar empreendedor. Tá bom. Empreender sem capital é um risco que a pessoa, geralmente alguns se aventuram
Qual que é o risco disso lá na frente? Qual que é a história final de se empreender sem capital ou tem solução? A importância do capital no empreendedorismo ela é muito relevante, né? Mas hoje a gente tem empreendedores que começaram pedindo dinheiro emprestado. A gente tem empreendedores que começaram vendendo seu carro. A gente tem empreendedores que encontraram um sócio para entrar no negócio. Mas todos eles, em todas essas 3 hipóteses, a gente poderia enumerar outras... De alguma maneira, trouxeram capital. Todos eles se preocuparam em ter o capital necessário para atingir o ponto de equilíbrio, né? E depois sim o payback, que é um negócio natural de qualquer empreendedor. Ele tem que pensar em primeiro, né, não precisar mais de capital externo ou do bolso e depois recuperar o capital que ele investiu ao longo do tempo. Não tem empreender sem capital. Só que um detalhe que é bem legal, que eu conversando com o Aleph da Studio Bank, e até nisso a Group Studio ajuda através da Studio Bank. Ele tem essa possibilidade de ter um financiamento da própria franquia. Ele pode... Como é que é isso? A Studio Bank é mais um facilitador perante outras franqueadoras, né, que não tem uma operação bancária dentro do grupo, porque a gente consegue ajudar o franqueado não só para iniciar, né, dentro do nosso modelo de franquia, mas antecipar honorários eventuais que ocorram, né, no decorrer dos contratos que ele vai trazendo para dentro de casa. Então a grande vantagem é a gente ter as operações financeiras não só para o cliente dele como produto, como serviço, mas para ele poder antecipar, né, eventualmente, se ele quer antecipar algum honorário que ele tem e já é devido por parte dos clientes que ele trouxe. Tem uma coisa bem legal que é assim, se você precisa de dinheiro para poder comprar uma casa, eu estou conversando com a Studio Bank em relação a isso, com quem que você fala? Você fala com o seu banco. Quais as soluções que ele vai dar? As soluções que o banco dele, que o banco ele tem crédito, vai dar, e não outras. Se ele vai em um outro banco, se esse banco, que é de confiança dele, qual ele tem conta, não dá o crédito que ele precisa, o que acontece? Ele pega o carrinho dele e vai para... Você mudou essa ideia e trouxe centenas de soluções de bancos, de investidores. Como é que foi isso? Isso é uma coisa, é um ponto bacana que está trazendo, Luciano, porque tanto na Energy quanto na Bank, a gente tem hubs de conexão com o que existe de mais atrativo e que possa gerar maior valor para os clientes e para as empresas. Então a gente não tem um compromisso de ter que alocar o funding próprio ou do investidor que criou um fundo com a gente. Não, a gente vai oferecer para o cliente que o franqueado trouxe para dentro da rede a melhor solução e a que mais se adapta à circunstância dele. Por quê? Porque a gente não tem compromisso de ter que distribuir, né, um fundo próprio. Então, tanto na Energy, a gente funciona assim com energia, porque imagina tu comprar querer colocar uma determinada usina e eu ter placas estocadas dentro de um container e eu quero te vender aquela marca com aquele modelo de usina a ser construída e não te oferecer o que existe de mais moderno, mais adequado para ti. Então, tanto a Energy quanto a Bank, elas têm uma característica muito próxima. Uma no mercado de energia, né, renovável, e outra no mercado financeiro. Elas buscam plugar o que existe melhor, estão permanentemente, então, no radar, né, delas, o que existe melhor para oferecer para o cliente e mais efetivo para o propósito dele. Deixa eu trazer um pouquinho de pessoal e hierarquia. Como é que eu vejo que você está nos corredores, está caminhando, cumprimentando todo mundo, dando ideias e tudo mais, você é muito participativo. E as pessoas não confundem hierarquia em relação a isso, está muito próximo. Como que você lida, ou como que a pessoa precisa entender a hierarquia quando você fala no Group Studio? Isso é bacana porque é o meu modelo mesmo de gestão muito próximo. Eu preciso olhar para as pessoas que estão me ajudando a construir esse sonho grande e buscar o propósito. Eu preciso compartilhar esse sonho, senão eu sinto que eu estou perdendo a direção. E por isso andar, por isso me comunicar, por isso estar próximo. E a questão meritocrática também, poder ver quem está fazendo a diferença, né? Uma empresa de serviço, seja ela qual for, ela compra horas e vende horas. A partir do momento que tu compra horas e vende horas, tu trata com pessoas. E pessoas não são máquinas. Por vezes elas estão bem, por vezes elas não estão bem, né? Então a gente tem que procurar estar próximo do time, né? E a hierarquia, ela se dá a partir do respeito, a partir do exemplo, a partir de um propósito bem definido e alinhado com o time. É isso que eu procuro fazer. Troca de pessoas, uma peça-chave, uma peça sai. Como é que você lida com isso? Como é que o grupo lida com essa evasão?
a grande maioria, hoje nós temos uma era que uma pessoa fica 1 ano, 3 anos, antigamente ficavam 20 anos numa empresa, hoje não é mais assim. Mas como é que vocês lidam tão bem para continuar sendo a top ainda no mercado, mas de vez em quando sai uma peça-chave, de vez em quando sai uma pessoa... Como é que é isso, essa mudança de peças dentro do grupo? A gente sempre foi formador, né? A gente sempre teve um olhar para trazer mentes abertas e autodidatas que quisessem vir para cá sem aquela formação, mas com os skills necessários para nos ajudar a construir e alcançar os nossos propósitos. Mas é lógico que as pessoas, por N razões, por vezes têm tomado de decisão de seguir outro caminho. E a gente respeita, tanto é que a gente tem um número muito grande de profissionais que vieram, ficaram um tempo conosco, saíram, foram para outras experiências, se deram muito bem e continuam, mas a gente tem uma outra parcela que retornou e retorna mais maduro quando retorna. E tem aqueles que sequer se deram, né, o direito de experimentar algo lá fora, porque estão se sentindo bem, estão entendendo que estão no lugar certo. Mas saber lidar com a vontade individual de cada um, a percepção de momento de vida de cada um e ter respeito por isso, eu acho que é o fundamental. Porque pessoas boas têm aos montes. O difícil é tu fazer o time jogar junto, né? E quando tu fala em time, tu fala de características distintas em prol do mesmo objetivo. Porque se tu colocar um time de vendedores, tu não entrega nada. Se tu colocar um time de executores, tu não vende também. E como é que faz? E cadê a gestão disso tudo? Cadê a cultura que é necessária se ter nesse contexto todo? Então, são uma série de coisas, não? Eu gosto disso. E para a gente poder finalizar, de deixar... O que se esperar do Grupo Studio para os próximos anos? Tá bom? Para onde nós estamos caminhando? Para onde está todo mundo caminhando? Qual que é a direção que você está dando? A direção vem sua, vem da equipe. Como é que funciona essa tomada de direção para o futuro? O Grupo Studio ele tem, né, sempre por visão, missão, se tornar obsoleto. Ou seja, a nossa versão de hoje ela tem que ser substituída por uma nova versão amanhã. E a gente trabalha continuamente para isso. Então hoje que as bandeiras têm os seus heads, têm as suas lideranças, têm os seus squads de forma bem apartada, têm a sua cultura, né? E estão alinhadas num cross-sell muito forte, né? Onde eu comparo até o Grupo Studio, quando a gente faz uma análise de mercado, o Grupo Studio está para o mercado de soluções de serviço ou de franquias, como o smartphone está. O Grupo Studio seria o smartphone versus aquele Nokia que só fazia ligações. Então tu pode ter uma franquia, né, de uma determinada franqueadora que trabalha só com marketing ou só com a área de techs, e tu pode ter uma franquia do Grupo Studio que de alguma forma dentro daquela plataforma tem outras soluções que vão te dar um respaldo muito maior. Então, em termos de visão, o Grupo Studio vem querendo cada vez mais se tornar full service e gerar valor para o cliente final. Porque o franqueado, quando vem fazer parte da nossa rede, ele não vem para adquirir uma solução para ele. Ele vem para levar da nossa rede uma solução para o cliente que ele tem lá. Então, o que a gente tem que fazer? O nosso aliado, o nosso sócio franqueado, ele tem que ter junto ao Grupo Studio o que existe de mais moderno, mais eficiente e que gere maior valor para o cliente. É isso que a gente procura fazer. Então, juntando essa gama de serviços, hoje, repito, mais de 50 soluções, né, a gente consegue alcançar para o cliente boa parte do que ele precisa na área de serviço corporativo. Parte disso também está do franqueado entender o nosso modelo operacional, as soluções, porque quando você entender as soluções que o Grupo Studio tem, a tua possibilidade de atendimento a clientes é gigante. Talvez em parte disso é que as pessoas talvez não tenham entendido o que nós podemos ofertar. Da redução de custo, aumento de performance, ao compliance a gente tem aqui dentro. O que a gente procura fazer? O Grupo Studio, quando tu entra numa bandeira como a Grow, tu vai entender lá o marketing digital. Quando tu entra numa bandeira como a Energy, tu vai entender a área de energia e redução de custo de energia. Quando tu entra no agro, aquelas soluções customizadas para o agro. Mas tudo isso, né, fazem parte do gênero desses 3 pilares que eu digo, que é redução de custo, aumento de performance e compliance. A hora que tu chega para o empresário, como franqueado,
e diz para ele que tu está levando 50 soluções distintas, não precisa explicar quais são. Não precisa complicar. O empresário ele não quer entender o que tu faz. Ele quer saber se tu vai gerar valor para ele. A hora que tu tem atestados de empresas gigantes como o Grupo Estúdio te possibilita, te permite, o teu cliente vai contratar a redução de custo, aumento de performance e compliance. Ele não quer saber se tu vai, no primeiro mês, na jornada de entrega, né, trazer uma redução de custo na área de tax, no segundo mês aumentar a performance na área de marketing digital, no terceiro mês aumentar a eficiência na área de energia. Isso é secundário para ele. O que ele quer é gerar valor, se tornar mais competitivo como empresário, né? E isso o franqueado de qualquer das bandeiras vai alcançar porque ele tem o cross-sell do Grupo Estúdio. Eu vi você falando esse tempo atrás e acho que se encaixa com isso que você falou. Ele precisa saber o que você vai fazer para ele. O como é secundário. Exatamente. O que a gente vai fazer? Ou reduzir custo, ou aumentar a performance, ou trazer compliance. Como é que ele nos remunera tudo isso? No sucesso. Então, se a gente entregar valor, ele paga. Se não entregar valor, ele não paga. Claro que existem algumas demandas pontuais, alguns tipos de serviço, que existe um valor mensal a ser pago na medida em que tu vai entregando. Marketing digital é um. Né? Mas esse tu aperta um botão e tu estanca se não estiver funcionando. Então, a maior parte das soluções do grupo, elas são serviços que vão gerar resultado para depois. Eu sempre digo, tu chegar num lugar para pescar e te cobrarem antes, tá errado, né? Não é pague e pesque. Pesque e pague. Se eu pescar, eu pago. Né? Então, é mais ou menos essa filosofia do Grupo Estúdio. Paga se pescar, se tiver resultado. Se não tiver resultado, não paga. E olha que analogia bem legal, porque realmente é essa. Nós estamos num local onde se tem muitos empreendedores precisando, ou seja, muitos peixes precisando de ajuda. Precisando que você vá lá e ofereça o seu serviço. E é a pior coisa do mundo, eu sei porque antes de qualquer coisa eu sou empresário, é quando tu tem que contratar alguém de uma empresa para fazer uma coisa, outro de outra empresa para fazer outra coisa, porque não existe qualidade na especialização de cada uma dessas coisas que tu precisa no mesmo lugar. Aí tu tem que gerar documentos, informações, dados para diversos players que possam te ajudar, te trazer essas soluções de serviço, e todas essas informações chegam, né, sem a linguagem necessária de não impactar uma área na outra, porque se eu contrato o marketing digital que vai impactar em uma determinada área financeira, né? Então quando tu tem tudo junto, fica muito mais fácil de tu gerar valor. Para a pessoa adquirir uma franquia do Grupo Estúdio, pré-requisito que ele precisa analisar, que é importante, por exemplo, estar relacionado com o grupo que você vai atender. Se você é contador, você tem várias franquias aqui. Qual que é, no teu ponto de vista, que é importante ele analisar para adquirir uma franquia para ter sucesso? A maior parte das nossas franquias, uma das coisas fundamentais para que ele tenha sucesso é ele ter perfil comercial, né? E ele estar numa região onde a economia, né, existem empresas que tenham sentido levar aquele tipo de solução para lá. Né? Isso o nosso time de expansão está preparado para fazer esse alinhamento e demonstrar para eles se essa questão está superada. Mas essa é a primeira, né? Se você se encaixa nesse modelo de negócio. Claro que se a gente vai levar soluções para o teu grupo ali. Eu tenho que ter mercado. Eu tenho mercado e eu tenho perfil para oferecer essas soluções. Eu tenho perfil comercial para fazer volume, porque a área de vendas precisa fazer volume. Porque a retaguarda, a parte técnica, a fábrica está aqui. Se esse franqueado fechar 1, 2, ou 20, ou 30, ou 40 contratos, a nossa fábrica é que vai se preocupar com o fluxo de entrega, com a satisfação do cliente. Nós já resolvemos isso. Essa parte está conosco. Então ele vai fazer só a parte de comercializar as soluções, de oferecer de forma customizada, com a inteligência necessária e com o know-how que a gente transfere para ele, para que ele possa ser o arquiteto da solução. Né? Ele vai chegar no cliente, ele tem muito papel de arquiteto, ele vai desenhar a melhor solução com base no que ele sabe de soluções que a gente tem, para aquele cliente que ele está trazendo para dentro do grupo. Fechou o contrato é conosco, então ele tem que ter perfil comercial. Se ele não tiver perfil comercial, não dá para entrar na rede? Depende. Se ele for empreendedor,
o que ele vai fazer? E se ele tiver capital, ele vai contratar um profissional que tenha perfil comercial. E aí ele vai fazer mais o papel de gestor. Só que ele tem que ter essa ciência, ele tem que ter essa leitura. Né? Então, se eu tenho perfil comercial, eu posso iniciar sendo o responsável pela prospecção. Sim. Agora, se eu não tenho perfil comercial, eu adquiro uma franquia para fazer a comercialização dos serviços para o mercado. E eu não tenho perfil comercial, eu tenho que achar ou contratar um profissional ou achar um sócio para fazer essa parte. Para esses dois, o investidor e o comercial, ainda assim continua sendo um bom negócio? Sim, porque o volume, né? Eu sempre digo, a gente tem que começar pequeno, né? Para que a gente possa aprender com os erros e tem uma curva, por mais que seja franquia, a gente tem um exercício... Curva de aprendizagem também. Né? Existe isso. E na hora que a gente começa planejou, executou e no cheque viu que está dando o resultado que eu esperava, aí a gente padroniza e começa a escalar. Então, o modelo ideal é que o profissional venha, né? O empreendedor venha a empreender conosco com um perfil comercial. Por quê? Porque daí o investimento dele é menor. Se ele não tem perfil comercial, ele vai ter que fazer uso desse investimento de um profissional para que ele possa ter o relacionamento com o mercado de forma adequada. E ele vai fazer um papel mais de gestão. Né? A gente tem vários perfis dentro da rede. O que não dá certo é aquele que desiste. Né? Então, o empreendedor que dá certo é aquele que não desiste. Ele, quanto mais erra, mais preparado ele está para acertar. Tem um exemplo que é bacana de trazer aqui, que eu num curso de um profissional na área de vendas veio dar para o grupo. Sim. E ele dizia o seguinte, que ele estatisticamente o funil dele, né, identificou que ele precisava de 20 reuniões para fechar um contrato. E cada contrato que ele fechava, tá, ele ganhava 20 mil reais. Então o que acontecia? Ele precisava de 20 reuniões para fechar um contrato, estatisticamente falando. Cada contrato que fechava ele ganhava 20 mil reais. Então o que ele criou no mindset dele? Cada reunião que eu faço, que eu tomo um não, eu ganhei 1.000 reais. Tu imagina o seguinte, fiz 10 reuniões, tomei 10 não, eu ganhei 10 mil reais. Ele não ganhou, só que ele está mais perto do 20º, que estatisticamente vai converter. Tem que fazer volume. E um detalhe que tem a curva de aprendizagem, que com esses 10, por que eu levei o não? Se eu melhorar, o ajustar, automaticamente eu vou ganhar mais. José Carlos, prazerzaço te ter aqui. Quanta honra, temos que fazer isso mais vezes. Toda hora, contigo é fácil. Galera, se tiver pergunta, manda aqui, eu vou convocar o José Carlos. Olha o poder disso. Vou convocar o José Carlos para vir falar mais sobre isso, falar sobre empreendedorismo. O que você quer saber sobre a Grupo Studio, sobre o nosso modelo de franquia. Nós estamos aqui para poder te responder e te ajudar a ter sucesso na sua franquia. É isso? É isso aí. Tamo junto. Tamo junto.